Pronto. Esses são os thumbnails que eu fiz para essa primeira etapa. E agora a ideia é selecionar talvez 50% disso, né, os 5 ou 6 desses, para continuar no processo de criação. Quantos thumbnails você vai fazer vai depender muito do tempo do cliente, de quanto o cliente está investindo no projeto, de quanto tempo você tem para o seu projeto pessoal. No meu caso, como eu já tenho muito clara a ideia do personagem, vocês estão vendo que eles até se parecem um pouco demais. Eu acho que 11 vai ser o suficiente para mim fazer uma triagem com bastante variação. O que eu vou começar fazendo é eliminar os que eu menos gosto. E talvez eu vou falar por que isso. Esse cara aqui vai sair porque as formas deles, se você perceber, tá seguindo aquela ideia da escadinha que eu comentei, né? Todos têm o mesmo tamanho, a pose dele, mesmo que o thumbnail não seja importante você colocar uma pose dinâmica, a própria pose dele não está legal e talvez isso vai ser carregado para o resto do design, então eu vou eliminar ele. Dá até uma sensação ruim fazer um X em cima dele, mas eu vou deixar visível só para você ver que esse foi eliminado. Vamos ver, outro que a gente pode tirar aqui, lembrando que a gente vai ficar com 5 só, tá? Esse cara aqui, eu acho que ele, só pelo thumbnail, ele parece muito bonitinho demais, o galã da história, então eu vou eliminar esse. Esse cara, apesar de ser interessante, ter formas interessantes, eu acho que ele acabou ficando fraco demais. Eu quero que o personagem pareça musculoso forte. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 3 para eliminar. Esse cara aqui, eu acho que a gente pode eliminar, porque o shape da cabeça dele, por mais que seja interessante, a cabeça pequena, a mãozinha minúscula com um antebraço gigante, por mais que as formas sejam interessantes, para o meu projeto eu acho que ele não vai funcionar. Vamos lá, vamos tentar eliminar mais. Eu vou eliminar esse cara, apesar de ser um dos thumbnails mais interessantes, ele me parece muito um personagem que eu já vi ou já desenhei, então ele vai sair. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais um para a gente eliminar. Eu acho que vamos pensar bem. Esse, pelas proporções, não cabe tanto, porque ele está cartoon demais. Está muito engraçado um cara com esse tronco e as pernas finas. Eu quero ser um pouco mais tradicional, então ele vai sair. Então, os meus escolhidos foram esses. Deixa eu pegar um verde mais legal. Esse cara, esse aqui, que ficou bem cartãozinho. Esse que está um pouco genérico. Uma coisa que talvez você note, em alguns thumbnails eu nem acabei esquecendo de colocar o braço mecânico, né? Ele acabou ficando com o braço normal, mas isso eu vou resolver depois. Então ficou esse e esse aqui que ele tá um pouco fraco também demais, até parece um pouco Mad Max demais, mas eu vou tentar melhorar isso na próxima etapa, ok? Então, esses foram... agora sim eu posso esconder os não selecionados, só para ter uma visão melhor. Tá? Então, esses foram escolhidos e eu vou prosseguir o processo de criação com eles. A ideia, profissionalmente, é que se você está fazendo isso para um cliente que não seja você, você mande esses thumbnails para ele escolher, tá? Não aqueles 11 iniciais. A ideia é sempre mandar os thumbnails que você gostaria de trabalhar ou de continuar a desenhar, porque se você mandar os 11, as chances do cliente pegar aquele que você menos gosta é muito grande.
Então, eu particularmente faço uma pré-triagem, se essa palavra existe, eu faço uma triagem antes para mandar para uma segunda pessoa escolher. Então, eu decidi gastar mais um tempinho nos thumbnails. Deixa eu mostrar para vocês as principais mudanças. O que eu fiz é só refinei um pouco mais a silhueta, pensando um pouco melhor na anatomia, na distribuição de detalhes, mas mantendo a essência original, né, daqueles thumbnails que a gente escolheu. Então, tá vendo como estava antes, aqui depois. Cada thumbnail eu já tentei colocar um pouco mais de personalidade, o que antes estava muito vago, por exemplo, esse detalhe que seria um óculos, aqui que seria a orelha, eu já deixei bem mais evidente nessa versão aqui um pouco mais trabalhada. E também garantir com que a borda da silhueta tivesse bem mais desenhada, bem mais perfeita, tá? Porque ela vai ser bastante importante para mim na próxima etapa. Resolvi também como alguns elementos vão funcionar na parte do braço mecânico e o encaixe da faca, tá? Antes aqui não estava nem... Eu estava usando até um braço comum, aqui eu já coloquei o braço mecânico, talvez algum sistema para prender a faca, etc. Então, mantendo o espírito original dos selecionados, eu apenas fui refinando e trabalhando melhor a silhueta dos personagens. Agora a gente vai prosseguir.